Olá, eu sou Janaína Spolidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático na aprendizagem. Impactam, gente, porque tem algumas coisas que acontecem na escola, não apenas de formação do professor, né, porque esse é um dos fatores, mas da dinâmica escolar que acabam aprisionando a aprendizagem. Isso faz com que ela não vá para frente e, pior, começa a criar obstáculos, barreiras para que a criança aprenda, né? E isso vai ter um impacto muito grande no professor, por isso que a gente tem aí tantas doenças mentais, aí, como depressão, fadiga. Então, esse tipo de coisa acaba acontecendo com os professores por causa de toda uma situação que a gente não consegue lidar, que a gente não identifica, né? Então, se você está se sentindo assim, talvez seja a hora até de fazer o curso de elaboração de material didático, que eu vou falar para vocês que é o curso que mais modifica a vida do professor. Mas se você ainda não consegue fazer o nosso curso aí, que anualmente tem turmas, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre três coisas que podem ser o motivo do seu aluno estar empacado, né? De impedir o seu aluno de avançar. Aproveite, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe sempre o vídeo, nunca atividades, com as pessoas que podem se beneficiar desta informação, tá? Vamos começar aí com as três coisas, depois eu vou explicar uma a uma separadamente, para ficar bem explicadinho, tintim por tintim. São muitos motivos que podem levar, são muitas variáveis aí, né, que podem levar o aluno a não aprender, mas entre as três principais, a gente tem deixar os documentos ou até a escola, né? Aí, quando eu falo instituição, gente, é a escola em geral, tá? Então, quando a gente deixa que esses documentos ou instituições rejam, né? Deixar eles regerem, ou seja, dominarem nossa pedagogia, a gente tem um problema muito sério em sala de aula, que a gente começa a prestar mais atenção no documento e na instituição do que na aprendizagem do aluno. Esse tipo de coisa é necessária, né? Só que eles devem servir para orientar. A gente não faz para entregar para a escola. Nós fazemos documentos e nós atendemos a instituição para que eles sejam nossos orientadores, né? Então, quando eu aplico uma avaliação, eu não aplico por causa da nota, eu aplico para identificar o que meu aluno já sabe e o que ele não sabe. Quando eu faço um relatório, não é porque eu preciso entregar para a escola, é porque eu preciso refletir sobre o avanço do meu aluno. Então, essa cultura do entregar é que é muito forte na escola. Então, a gente acaba sendo dominado por isso. Então, a gente encara aquele trabalho como algo muito fatigante, né? Porque nós não aprendemos a olhar para aquilo de forma diferente. E pior, às vezes a própria instituição não percebeu isso, a cultura dele é de entregar, né? Ah, é porque eu vou fazer o professor trabalhar. Gente, se precisa fazer o professor trabalhar, faça ele trabalhar com o aluno, não a favor da instituição, né? Ele não é a pessoa que está ali para atender o coordenador e nem para atender o diretor. Ele é a pessoa que está ali para atender o aluno. Se ele não atende o aluno, é, vai ter um colapso na escola, né? Então, realmente, a criança não vai aprender. É igual quando a gente tem aquelas casas de repouso para idosos, né? Então, você tem lá a casa de repouso, você imagina se em vez de a enfermeira atender os idosos, né, como ela deveria, ela tiver que ficar preenchendo relatório. O idoso, imagina a situação lastimável que ele vai ficar. A mesma coisa a criança, que como a criança se vira sozinha, né, a gente vê ali ela agitada, né, toda cheia de energia, espera-se, né, porque a gente vai ver uma outra situação que não é bem assim. É que a escola, ela acaba podando a criança, né, mas, enfim, a gente vai ver situações em que a criança, ela fica sem rumo, porque a atenção é toda dada à documentação da escola e não à criança. Isso porque eu já adiantei um monte de coisa, né? Não era nem para ter falado tudo isso. Dois, probleminha dois. Quando a gente ansia pela solução por livro didático, recurso técnico. Tem professor que, se você tira o livro didático da mão dele, ele vira um nada, né? Isso é lamentável também. Porque o livro didático e o recurso tecnológico, gente, eles são feitos
para apoiar o professor, eles são complementos. Eles nunca vão substituir a peça mais importante da educação, que é o professor. Porque às vezes eu falo assim, a gente pode fazer uma atividade desse jeito, daí a pessoa você já vê que ela já é amarrada, né? Ela já fala, ai, mas na escola não tem recurso, não temos nada. Parece que é um recurso, um discurso pronto ali, que é para ela se defender que ela não sabe ensinar porque não tem nada na escola dela. Gente, eu não preciso de nada para ensinar, que eu não estou no computador porque eu preciso atingir mais pessoas. Mas se você me der um caderno, um lápis e uma criança, eu não preciso nem da lousa. Nem da lousa eu vou precisar, né? É uma coisa assim que eu me viro muito melhor com isso do que se você me dá uma parafernália para trabalhar com a criança. É que a parafernália traz, assim, atenção, né? A gente tem uma atenção voltada para aquilo, o que também não é legal, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, esses complementos, eles devem ser encarados exatamente assim, como complementos. E a gente também é treinado para separar a teoria da prática. Isso daí eu acho que é o pior absurdo da pedagogia, porque elas caminham juntas. Quando eu faço, por exemplo, esse material para vocês, é que vocês não estão enxergando, porque talvez muitos de vocês não tenham estudado sobre o Luria, por exemplo. Mas o Luria vai nos ensinar, né? O Luria é um educador da neuroeducação, é um teórico da neuroeducação. Teórico, gente. Ele é da área de medicina barra psicologia, tá? O que ele me ensinou na teoria? Que a gente tem no cérebro duas coisas importantes. É a lei de hierarquização, traz duas coisas. Quando eu sou criança, no meu cérebro, ele funciona com uma rota que é das partes para o todo, né? Então, a criança, ela aprende bem se eu for ensinando parte por parte e só no final eu juntar tudo. O adulto, ele aprende melhor se eu der o todo e depois passar para as partes. Então, o que eu estou fazendo neste vídeo e em quase todos os vídeos que eu faço? Primeiro eu dou o tudo e depois eu vou explorando as partes, porque se eu der parte por parte, você vai ficar confuso no final. Então, eu estou aplicando a teoria que eu aprendi, que é como a mente do adulto funciona, a prática que eu estou fazendo, que é como que eu estou ensinando vocês, né? Isso aqui é uma teoria mais avançada, mas a gente tem as de pedagogia, com Piaget, Montessori, Vygotsky, Vallon. Então, todos esses também precisam ser enxergados quando você faz uma coisa em sala de aula. Não adianta pegar uma folhinha recreativa na internet e dar para a criança que ela não vai aprender, né? Porque a folhinha recreativa é feita por outro recreador, que é um professor que acha que está fazendo material didático, né? Então, a gente é treinado para separar essa teoria da prática, e a gente não pode, né? Quando eu estou trabalhando o vídeo com vocês, primeira coisa que eu penso é na lei de hierarquização do Luria. Eu vou partir do todo, vou explicar para o pessoal todas as coisas, e depois eu vou explicar partes por partes, porque o adulto anseia pelo todo. Se fosse para a criança, eu ia dar tudo mastigadinho um por um, e no final eu ia juntar. Para a criança não tem problema isso, mas para o adulto a aprendizagem não é a mesma, porque o cérebro já está formado, né? Então vamos lá, os documentos, gente. Os documentos servem para mostrar a meta básica, vai ser o professor que vai escolher a rota deles. Alguns exemplos de documentos são a BNCC e os currículos que são regionais, como o currículo paulista e o currículo referência de Minas Gerais. Cada estado vai ter o seu ou até o município vai ter um próprio, né? Tem gente que fica debruçada nos documentos e acaba não dando atenção para a vida da sala de aula. Isso está errado. O documento é uma rota. Lógico que a gente precisa aprender a usar essa rota. Toda pessoa precisa aprender a usar o mapa ou o GPS, né? A mesma coisa, esses documentos, eles são como se fosse um mapa. E ali no mapa você vai procurar o ponto que você precisa chegar, como esse daqui do segundo ano, que é usar adequadamente ponto final, ponto de interrogação, exclamação. Primeiro, eu preciso ensinar para o aluno o que são essas coisas, então ele tem que identificar graficamente esses pontos. Eu preciso que ele entenda por que ele está aprendendo, que a gente aprende pontuação por causa da leitura, nem todo professor também sabe disso, né? Então por isso que a gente precisa estudar.
os objetivos da BNCC ali, as habilidades. Quando eu leio com pontuação, eu consigo melhor entonação na leitura e faz eu compreender melhor. Então, às vezes, seu aluno não compreende o texto porque ele não aprendeu a ler com a pontuação, né? E para que eu faço isso? Para que eu tenha uma melhor qualidade de vida social, porque na sociedade a gente precisa dos textos. Quando eu mando uma mensagem sem ponto de interrogação, a pessoa pode não entender que é uma pergunta. E isso vai dificultar a minha vida e da pessoa que eu estou conversando, né? Então, isso é super importante. Opa, não está indo. Além disso, a gente pode chegar à conclusão que os documentos não determinam sua lição, eles devem apenas orientar. A criança não avança se o professor ficar preso na série ou na burocracia da escola. É preciso ir por partes, porque nem o professor aprende direto, né? O professor também precisa de partes. Então, quando eu vou ensinar pontuação, primeiro eu identifico os pontos, depois eu trabalho só ponto final, só exclamação, só interrogação, que é aquele negócio do Luria por partes para a criança, para depois eu chegar em como que isso é aplicado, né, a contextualização, para depois ela entender que isso é usado socialmente. Então, se eu não for por partes, se eu der tudo de uma vez, a criança não vai aprender. Em relação aos recursos, que nem eu falei, tem pessoa que acha que ter um monte de recurso é vantagem. Gente, não é. Cada vez mais desvantagens. Aliás, os pais podem ficar atentos a isso aí também. Quando a escola tem muitos recursos, como livro didático, sistema de ensino, tablet, computador, escola digital com Google Classroom, Teams e afins, materiais, uma porção, 200 mil jogos na escola, óculos de realidade virtual, a gente despeja coisas na criança. Quando a gente só tem o caderno, o lápis e a lousa, a gente constrói. Tem uma diferença grande. Então, muitos aparatos acabam levando a problemas sociais, porque você dá mais atenção aos recursos do que à convivência, às relações, aos vínculos, né? Traz a inércia, porque a criança tem uma tendência a ficar cada vez mais parada, porque você tem pontos de apoio, né? Tablet, computador, livro, que vão fincar ela em um lugar só. E a gente tem a dependência, porque a criança começa a não fazer nada sozinha, ela sempre vai depender de outra coisa complementar para poder se virar. Já a criança que tem poucos recursos na escola, ela acaba criando mais vínculos afetivos, a gente tem a cooperação. Então, quando eu estou construindo um caderno com a criança, eu crio um vínculo com o meu aluno, né? Ele me vê como um modelo que está escrevendo. E tendo um modelo que escreve, vai ser mais fácil para ele escrever, diferente de quem tem despejado o conteúdo, que escreve menos, que tem menos trabalho, que produz menos, né? Sempre construindo. Então, a criança que sempre constrói, ela vai ser muito mais feliz. É uma criança que ela vê a produção dela, né? A outra é aquela que tem uma tendência já a problemas psicológicos. Por isso que a gente tem muito mais crianças atualmente em atendimento psicológico do que anteriormente, né? E a gente tem crianças autônomas, porque a criança que se vira fazendo o caderno dela não copia e cola. Não que a professora imprime a folha e faz gato no caderno copiando. Não, é a criança que constrói, aquela que escreve mesmo, que ela pega outra cor para fazer uma divisão de lição, que ela centraliza o título do texto. Então, essa criança vai ser aquela que vai ter autonomia e vai ter muito mais resultado em sala de aula. Então, se você despeja coisa no seu aluno, não tem realmente como ele aprender. Livro didático é um despejo, sistema de ensino é outro despejo, material virtual é outro despejo. Não que não deva usar, mas deve ser uma pequena quantidade da aula, não deve jamais substituir o vínculo e o caderno. E o terceiro problema é a teoria na prática. Eu vou mostrar para vocês uma página desse material lição de casa quarto ano. Ele traz ali, quando eu olho essa lição, eu já sei que eu estou trabalhando com a questão de behaviorismo, que é o comportamentalismo, que todos devem ter aprendido aí na pedagogia, ou espera-se que assim seja, no qual eu forneço um modelo e a criança segue. A gente trabalha aí mais com a linha do Bandura barra Skinner, né, em lições. Isso na elaboração de material didático no curso eu explico também. Aqui a gente vai ter uma legenda de substantivo e adjetivo e depois a criança vai identificar.
E daí, na questão de repetir esses substantivos e adjetivos, eu estou trabalhando também com Skinner. Voltando para a atividade 1 e 2, eu também vou fazer uma correspondência. Eu vou corresponder esperto é substantivo ou adjetivo, e depois eu vou classificar. Isso daí, gente, é processo mental piagetiano, classificação e correspondência. Quando eu enxergo que minha lição tem isso, eu sei que ela vai dar certo. Se a lição não tem isso, ela não tem conteúdo escolar. Ela é só uma recreadora. E por isso é preocupante o professor fazer material didático sem ter um curso de elaboração de material didático, porque é só mais um professor fazendo recreação nas atividades, né? Então, se ele não enxergar a teoria na prática, ele não está apto a fazer material didático ou qualquer coisa didática. Ele só é apto a aplicar. Duas coisas muito importantes: repertório de alfabetização. Ele vai mostrar quais são os 13 itens de base acadêmica que o aluno não construiu. Então, a gente consegue enxergar melhor a teoria na prática com ele. Tem professor que ainda acha que ele é só de alfabetização por causa do nome. A gente tem uma política de etiquetas, uma cultura de etiquetas. Se eu falo que a criança é TDAH, eu já não sei lidar com ela. Se eu falo que a criança não está alfabetizada, eu já põe etiqueta nela. É como se ela fosse um souvenir em sala de aula. Não é assim que funciona. Repertório de alfabetização é para todas as séries e todas as idades. Ele vai detectar o problema que essa criança trouxe desde lá do infantil. E sem resolver isso, cada vez mais o aluno vai carregar problemas na sala de aula na escola, né? Segunda grande base que todo professor deveria saber, processos piagetianos. Eles vão ensinar o aluno a pensar e sem ele não vai ter raciocínio acadêmico, né? Então eu não vou conseguir fazer a criança fazer lição autonomamente sem um processo piagetiano. São 7 processos que devem ser dominados até os 7, 8 anos, mas ainda tem professor que confunde processo piagetiano com estágio de Piaget. São coisas diferentes, gente. E o ideal é que eles sejam desenvolvidos até os 7, 8 anos, mas a gente tem inclusive adultos que estão com eles incompletos, que precisam trabalhar com isso. Voltando nas 3 perguntas, o que eu faço para resolver esses problemas? Só com capacitação. Não que a escola dá, mas que você procura. Por quê? Para ter condições de exercer profissionalmente seu trabalho com sucesso. E para quê? Para uma qualidade de vida sua e do seu aluno que vai ser o seu médico no futuro, né? Por onde eu começaria? Aprendendo repertório de alfabetização e processos piagetianos, que o processo piagetiano está no curso de Neuroeducação Matemática, para quem é clube de membros. É claro que agora você já é clube de membros, né? Porque por menos de R$10, você se torna membro do canal YouTube Janaína Spolidório. E daí lá você vê os vídeos secretos que vão trazer todas essas formações para você, porque lá a gente tem curso. Aqui no público a gente tem informação, que é diferente. Não basta para sua prática, você precisa ir lá no clube de membros para poder aprender. Se você ainda não faz parte, você pode entrar em contato com a Cirlei no 011 98808 4676, porque você está bem atrasado. Não tem como, gente, você não ser clube de membros de Janaína Spolidório, porque fica muito mais difícil sua vida. Você vai desenvolver doenças mentais, você vai ter dificuldade na sua escola, você não vai ter autonomia enquanto professor. Então, lá no clube, você vai aprender de um jeito diferente, que vai fazer com que você compreenda muito melhor a sua profissão, traga maior qualidade para seus alunos e para a sua vida. Até o próximo vídeo e bom trabalho para você!